Muito boa tarde, como vocês estão? Já é 1h09 da tarde hoje, 20 de abril. Vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo. Quais são as reações de Sanad Takahashi diante do terremoto de 7,4? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no Irã? Evidentemente, também vamos conversar sobre essa chuva, uma chuva de cor preta que apareceu desta vez. Não é no Irã, não é no Oriente Médio, é uma chuva de cor preta que apareceu em uma região próxima ao Mar Negro, em Tuapse. Vamos conversar sobre esse assunto. Veremos diversos temas, incluindo assuntos internacionais importantes. O que ocorreu com o navio iraniano apreendido pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos? Que vínculos ele tem com a China? E outros assuntos também importantes sobre o que está acontecendo no mundo. Vão curtindo, vão compartilhando, ocorrendo falhas em redes como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Fiquem atentos. Então, por isso mesmo, nos ajudem com esse like, compartilhando, porque os vídeos não estão chegando praticamente a ninguém ou quase ninguém. Na verdade, não foram compartilhados. Como vocês chegaram aqui, contem como vocês entraram e perceberam que estávamos ao vivo. Por favor, comentem isso pra gente, é muito importante para entender, onde está o problema. Vamos aos detalhes, começando com a imagem de Sanad Takahashi. Ouçamos a seguir. A todas as pessoas nas regiões onde foi emitido um alerta de tsunami, evacuem imediatamente para terrenos elevados, prédios de evacuação ou outros lugares seguros e altos. Esse era o momento em que o alerta de tsunami estava sendo emitido. Evidentemente, ela já foi cancelada, como já comentamos. Também chama a atenção a chuva preta que tem caído nesta região. Olhem essas gotinhas pretas que estão ali, esses pontinhos pretos, não fazem parte da textura dessa cadeira, e sim são parte da chuva que está caindo em vários pontos da Rússia. Em Tuapse foi registrada uma chuva preta. Isso depois de uma série de ataques a áreas petrolíferas por parte da Ucrânia, e é que, onde há ataques a refinarias, a petróleo, etc., geralmente acontecem esse tipo de incêndios que depois geram chuva preta. Após o incidente, os moradores relataram uma estranha chuva preta, um resíduo escuro que começou a cobrir carros, prédios e estradas, gerando preocupação imediata. Vamos ver em que parte do mundo onde fica essa região de Tuapse. Enquanto detalhamos o ocorrido nesta região do mundo, seguimos, obviamente, ainda no Oriente Médio. Vamos para a região de Tuapse. É nessa região, diante do Mar Negro, como podem ver. É nessa área. Ali está Tuapse. Vamos afastar um pouco para localizar exatamente onde fica. Olha, aqui está a Crimeia. Sim, desse lado. Aqui está a Ucrânia. Tudo isso é Rússia, toda essa parte. Essa é a parte que liga a Rússia à região invadida da Crimeia. Aqui está aquela famosa ponte que a Ucrânia tentou destruir até agora. Não conseguiu. Essa ponte é a que abastece a Crimeia com armas. Bem, essa área de Tuapse, que tem sido constantemente atacada, é a que leva petróleo para as tropas que estão na Crimeia. Aliás, refino, etc. Esse material, segundo eles, seria derivado da combustão do petróleo e levanta dúvidas sobre sua possível toxicidade e possíveis efeitos à saúde. As autoridades russas garantem que, apesar do incêndio, a qualidade do ar permanece dentro dos níveis seguros, tentando conter o medo, evidentemente. No entanto, a percepção da população é diferente. Muitos moradores decidiram evacuar a região enquanto continuar esse problema da chuva preta. É que o combustível tem sido basicamente o foco da guerra nesses últimos anos. Já faz alguns anos que cada vez atacam mais forte o combustível da Rússia, certo? E também, obviamente, a Rússia tentando afetar a infraestrutura energética da Ucrânia. E já vimos o que acontece também no Oriente Médio, onde também atacam a infraestrutura energética. Tanto do Irã quanto a infraestrutura energética do Kuwait, do Bahrein, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. Arábia Saudita e até mesmo Omã teve parte dos impactos. Boa tarde, como você está? José Mendes, Dieguinho, como você tem estado? Também boa tarde. Ativei notificações do WhatsApp e YouTube, assim fico sabendo 20 minutos antes. Muito bom. Veja, façam como o MT, porque assim a informação está chegando mais rápido, não é? Ou seja, com o aviso do Telegram e do WhatsApp, certo? Assim chega direto para vocês, né? Os avisos não estão chegando, né?
Observem quantas pessoas estão entrando agora na live. Tenho visto lives de outros YouTubers para conferir se isso também ocorre com eles. E sim, do alcance que normalmente chega para vocês, agora está chegando 2, 3 vezes menos do que o normal, né? Então, eu peço que vocês nos ajudem, avisem aí quem vocês conhecem, quem se interessa pelo relatório, quem se interessa pela informação, por favor, deem essa força pra gente. Olha, outro assunto que também chama atenção é a falta de transparência por parte das autoridades russas, que normalmente não quer dizer só para dizer que está tudo tranquilo, que está tudo bem, mas as pessoas também precisam de informações reais do que realmente está acontecendo. Essa é a reclamação atual sobre Tuapse e a chuva preta que atinge a região, né? Bom, outra imagem que surpreende hoje é essa imagem que mostra como o terremoto foi vivido em diferentes casas. Bom, nesta casa, essa é outra casa, é o momento exato de como todo o apartamento dessa pessoa se move. O momento exato em que o 7.4 estava sendo sentido nessa região afastada, segundo eles, do epicentro do terremoto. Mas mesmo assim, o tremor foi sentido lá no Japão, no norte. Aliás, foi no Japão que ocorreu o terremoto. Já fizemos uma transmissão ao vivo sobre o assunto, mas felizmente, aparentemente, não houve maiores consequências, embora ainda estejam analisando possíveis danos aos prédios. Outro assunto que chama a atenção é a próxima imagem. Ouçam o seguinte. Meus queridos, bom dia. Então o vídeo está acima. Os malditos ucranianos já voam a uma distância de 2.000 quilômetros entre o piloto e o operador. É de enlouquecer, as garotas se curvam. Como se diz, alguns dormem com mulheres e aqui nem tem o que calçar, porra. Isso é uma puta loucura, galera. É isso aí, essa guerra está nos superando, é uma loucura. Tentamos como tartarugas, mas nos ultrapassam como guepardos. Que coisa, galera. E quais são nossos problemas aqui? Porra, Bonja, caralho, Bonja mentiu, vocês ouviram, porra? Inclusive, porra, Peskov, caralho, começou a falar, puta que pariu. Isso aqui é só uma maldita panelinha. E aí deram uma bronca nela, todo mundo criticou. Porra, aquele Solovyov, Milonov, caralho, isso é uma puta loucura. Isso faz parte do que está dizendo um blogueiro russo, isso do blogueiro russo Yevgeny Goldman, que, bom, tem feito críticas duras. Como a Ucrânia conseguiu entrar até na Rússia e como a Rússia não conseguiu, bem, se defender. Vamos lá, não há defesa, há capacidade ofensiva por parte da Rússia, mas não há capacidade de defender um território do tamanho da Rússia. Esse blogueiro que, bom, estava xingando de todo tipo de palavrões porque estava muito irritado, não é o primeiro. Vários blogueiros estão alertando que a Rússia não tem capacidade defensiva. E isso, bom, tem gerado comentários constantes como o desse indivíduo. Vamos para outras reações do mundo. Enquanto isso, o mesmo porta-voz lá dos iranianos, o porta-voz de relações exteriores, diz o seguinte: ouçam isso. O Sr. Vance se dirigiu ao Paquistão. Gostaria de perguntar se chegamos à conclusão de que as negociações devem ser retomadas e se queremos alcançar um possível acordo. Isso vai acontecer. Dado o comportamento desequilibrado da música americana e as políticas de Donald Trump, é possível confiar neste Tawaf? Devemos confiar na assinatura americana que aparece nele? Que fez confiança. Nossa base é natural que não haja nenhuma confiança nas negociações com os Estados Unidos. Não existe nenhuma confiança entre o Irã e os Estados Unidos devido às longas e contínuas transgressões que eles cometeram. Tomamos decisões baseadas em nossos interesses e questões. E o mesmo deve ser aplicado a qualquer entendimento ou possível acordo. Devemos agir de tal forma que nossas próprias garantias e capacidades sejam as que assegurem a implementação desse entendimento. Quanto à visita dos Estados Unidos, eles viajaram ou disseram que queriam viajar. Bem, isso é problema deles, mas como já mencionei, por uma razão muito clara, realmente é um sinal. Não vemos seriedade por parte dos Estados Unidos. Pelo contrário, há sinais repetidos e numerosos de que não se observa nenhuma seriedade nos Estados Unidos.
para avançar na diplomacia em seu sentido real e convencional e não na diplomacia no sentido de ditar ordens. Bem, isso faz parte da reação do porta-voz das relações exteriores, o porta-voz. Não há confiança. Não é isso que estão dizendo. Não acreditam que se possa levar adiante uma negociação diplomática. Evidentemente, se fosse lógico, já houve muitas traições ao que foi acordado. Acorda-se uma coisa e, bem, o acordo é quebrado e assim constantemente. Eles também, por sinal. Então, bem, acho que a desconfiança é dos dois lados, na minha opinião, e que ainda está longe de acontecer algum acordo. Enquanto isso, as redes têm enfrentado dificuldades e falhas. Vemos aqui no Down Detector, no Google, por exemplo, uma falha. Banco Buenos Aires, uma série de falhas. Há pouco, Banco Azteca, Call of Duty. Se avançarmos um pouco mais, TikTok, Santander. Bom, o Sati também sempre apresenta falhas por aí. Gemini, não a inteligência artificial da Gemini, Instagram. Bom, de tecnologia, pois as plataformas estão sempre aí. Não sei, tipo Facebook, todas as de telefonia sempre tem problemas por aí. Mas enfim, digamos que entre as plataformas também tem o Microsoft Outlook, o YouTube também. Por aí também tem o Messenger. Também está por aí. Bom, todas as empresas, insisto, o WhatsApp também, o próprio Twitter, que também está com uma falha grave nesse momento. Bom, isso é parte, digamos, do que tem acontecido. E por isso eu digo que algo estranho aconteceu aí. Não. Tem sempre o padrão de que quando há tempestades solares costuma haver esse tipo de problema, embora nunca digam o porquê ou qual foi a razão da situação. Desta vez, acontece de novo. Outro assunto que também chama a atenção. Isso foi mostrado por aí pela Globo News. Na verdade, mostraram essa imagem. É isso que temos aqui. Estamos vendo no Rio de Janeiro, uma operação que estavam fazendo em uma favela, e é uma zona turística também ao mesmo tempo. Então, de repente, os turistas ficaram no meio de uma operação contra, ao que parece, o narcotráfico. E essa operação na comunidade do Vidigal deixou os turistas presos no topo do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil está realizando buscas para prender os líderes do Comando Vermelho, o chamado Comando Vermelho. É um grupo. Então, esse tipo de gangue, uma coisa assim, máfia, gangue, e aí os turistas ficaram presos. Tinha cerca de 200 turistas que estavam lá em cima no pico e não podiam descer. Obviamente não podiam descer. Havia tiros, etc. A trilha para esse famoso ponto turístico do Rio começa no topo do Vidigal e os turistas que subiram para ver o nascer do sol agora realmente não podiam descer, não é? Eu imagino que a essa altura já devem ter ajudado eles a descer do morro. Acho que sim, né? Vamos ter que esperar um pouco mais para ver se tem confirmação sobre isso. Aliás, outro assunto nessas imagens que tem chamado a atenção. Isso dito ápice que eu comentei há pouco sobre a chuva negra, esse foi o ataque que aconteceu antes, certo? Ou seja, foi um ataque feito pela defesa ucraniana que atacou uma série de áreas onde depois surgiram alguns incêndios. As autoridades russas informaram que os incêndios em Tuapse já tinham sido extintos, supostamente, mas, bom, isso também é o que, em teoria, teria causado aquela chuva preta. Todo esse incêndio, em teoria, insisto, porque é um assunto que ainda não está muito claro. Ou seja, é preciso esperar por mais dados também sobre relatórios recentes. Iraque teria uma reunião urgente com os iranianos. Isso também chama a atenção. Algo está acontecendo entre iranianos e os próprios iraquianos, não é? É preciso lembrar que lá existem grupos iraquianos que têm relação com os xiitas e outros grupos que são contrários, que os veem como inimigos, não é? Isso é bom e faz parte do que ocorre. Vamos entrar nos detalhes desse assunto e enquanto o pessoal vai chegando, deixem seu comentário dizendo de onde estão nos assistindo, como está o som, se está tudo certo. Aliás, agora com todos esses problemas que as redes estão tendo, digam pra gente se o áudio e o vídeo estão bons, né? Mais cedo disseram que o vídeo estava travando um pouco. Nossa internet está 100%. Se travar não é por nossa causa. Pode ser a plataforma ou algo assim. Teremos que esperar mais detalhes. Mas vejam,
Mohammed Shia al-Sudani continua na disputa para se tornar primeiro-ministro do Iraque e, no final, eles estão fazendo seus movimentos políticos internos. Está havendo todo esse conflito dentro do próprio bloco político que ele tem. Ele precisa ser escolhido como candidato e existem várias objeções à sua pessoa. Essas resistências não são novas. Vários atores do cenário político iraquiano vêm questionando a liderança dessa pessoa por ser muito próxima dos iranianos. Segundo fontes próximas a Mohammed Shia al-Sudani, ele deu a entender que esse controle poderia ser usado pela velha política. Dizem que poderia garantir ordem e equilíbrio em ambiente dominado por grupos armados. Ou seja, é possível que grupos armados comecem a querer controlar outras regiões e que ele seja como o administrador deles, por assim dizer. Mas isso também o empoderaria ainda mais. A situação é sobre quem vai ser ou quais candidatos haverá para o próximo primeiro-ministro no Iraque. Por isso chama a atenção que os iraquianos e os iranianos estejam se reunindo. Tem algo estranho acontecendo aí. Vamos aos detalhes do que se sabe, mas isso também evidentemente chama muito a atenção. O chefe das forças Quds da Guarda Revolucionária. Isso é o mais lamentável, porque no final das contas não é a política que está se reunindo com os iraquianos. É a ala militar mais extrema. Falamos desse indivíduo. Vou tentar vê-lo no Estimero. O chefe das forças Quds, que são as forças especiais dos iranianos, reunido com os iraquianos. Ou seja, essa é a parte impressionante. Em uma reunião aparentemente de urgência. O chefe da força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Ismael Qaeni, visitou Bagdá e manteve conversas com vários líderes políticos e de milícias. Atenção, milícias pró-Irã dentro do Iraque. Milícias que já atacaram tropas norte-americanas anteriormente. Então aqui dá para ver claramente como os iranianos estão movendo as peças do xadrez para influenciar ainda mais o Iraque. Agora, nesse descontrole e tudo mais, eles estão se aproveitando disso. Se olharmos no mapa, bem, é preciso lembrar que Irã e Iraque compartilham uma fronteira enorme. Toda essa fronteira é compartilhada e é preciso lembrar também que o Iraque tem uma posição marítima muito frágil. É só um pedacinho muito pequeno que eles têm em direção ao mar. Em direção ao Golfo Pérsico, esse trecho aqui, o Iraque tem várias fragilidades, o que faz com que... Bom, eles estão basicamente infiltrados, né? É preciso lembrar que há grupos xiitas dentro do Iraque armados pelo Irã. E agora ainda mais, pois são controlados pelos mesmos da Guarda Revolucionária. Qaeni, cuja força Quds é o principal apoio. Atenção, é o principal apoio. O apoio das milícias xiitas pró-Irã aqui, ou seja, ele está chegando lá. Basicamente é ele quem está controlando essas milícias que, insisto, atacaram o Kuwait, atacaram Israel, atacaram tropas americanas, se meteram na Síria, enfim, fazem o que querem. É, digamos, outro poder dentro do Iraque e agora visitando como se nada estivesse acontecendo a elite política dos iraquianos, não é? Um tema muito importante. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos lançou recentemente rodadas de sanções e ofereceu recompensas contra as milícias xiitas apoiadas pelo Irã no Iraque. Desde então, os Estados Unidos querem controlar essas milícias ou acabar com elas, mas até agora não conseguiram. Isso é bom, pois conseguiu se manter, digamos, fora dessa região. Evidentemente, é um tema problemático e perigoso para o futuro do Oriente Médio, que continuam sendo controladas pelos iranianos, as famosas milícias, como eles chamam, as milícias proxy. Bom, não eles, mas em geral são chamadas assim, né? As guerras por procuração que os iranianos têm no Iraque, na Síria, no Hezbollah, no Líbano com o Hezbollah, com o Hamas, em Gaza, etc, etc. Não generalizem, é que eles estão muito presentes. Os iranianos estão tremendamente expandidos nessa região. Certo. Então vamos para outros temas também importantes. Os alemães deram uma guinada importante ao mostrar esse tipo de robôs. É um robô de guerra
como uma espécie de mini-tanque, sim, com capacidade de entrar em conflitos na linha de frente sem colocar em risco a vida dos soldados. Ali está Zelensky apresentando esses robôs ucranianos, mas agora a indústria alemã dá uma guinada estratégica importante. Alemanha. A Alemanha e a indústria alemã dão uma guinada estratégica que será fundamental para o futuro da Europa, na qual vão fabricar armas de alta tecnologia junto com a Ucrânia e a experiência ucraniana. Em meio à crise do seu modelo econômico tradicional, a Alemanha iniciou uma transição drástica. Após décadas de liderança na fabricação de automóveis, esse país está agora caminhando para se tornar a espinha dorsal da indústria de defesa da Europa, uma transformação que é impulsionada pela a mesma, pois a paralisia que a indústria enfrenta agora. É preciso lembrar que também tem vindo uma forte concorrência da Ásia, do Japão, da Coreia, da própria China. Berlim, o International, a indústria automobilística alemã, está meio fragilizada. Então, agora vamos focar essa indústria também em parte no tema industrial, robótico, etc. De acordo com o que relata o The Wall Street Journal, a magnitude dessa mudança, dessa guinada, a escalada do financiamento público, em que mais ou menos será destinado cerca de 1 trilhão de euros aproximadamente para esse projeto. Só do governo, fora a indústria, o dinheirão que eles vão investir ali. Eles estão fazendo isso, pois o próprio governo está dando facilidades para essa indústria para que acelere, para que desenvolva o setor armamentista de alta tecnologia. Isso também faz parte do esforço para salvar o declínio do modelo industrial alemão, que está em queda, está indo mal nesse sentido. Já causou a perda de 15 mil empregos. Todos os problemas atuais com a manufatura de carros não estão indo bem para eles. Atualmente, o setor de serviços está gerando 70% do produto econômico. Ou seja, não é o setor industrial como sempre foi. Agora, a maior parte da renda, a principal fonte de renda da Alemanha é o setor de serviços e não a manufatura automobilística, como é característico da Alemanha. Outro assunto também importante. Dá uma olhada nisso. Segundo relatos na Espanha, a Espanha estaria participando de um possível plano de distribuição de combustível para aviões para a União Europeia. A Espanha, que tem petróleo, que tem reserva suficiente de gás ou, na verdade, de combustível para aviões, garante que vai apoiar outros países da União Europeia. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã e a retaliação de Teherã desencadearam uma crise de abastecimento para as companhias aéreas europeias. E pediram então que os países que têm excedente distribuam um pouco para outros países. Não há escassez de combustível para aviões. Destaca-se que uma plataforma de compras conjuntas contribuiria para aumentar o poder de compra e permitiria aos países oferecer preços mais acessíveis. Uma opção que agora está sendo analisada pela própria Comissão Europeia. As refinarias espanholas já aumentaram a produção em 60% em relação aos níveis normais. Ou já está, pois, com o aumento da produção por parte dos espanhóis, isso vai trazer recursos para a Espanha e também vai aliviar um pouco o problema para a Europa. Um tema também, evidentemente, muito interessante. Outro assunto que também chama a atenção é que, o regime iraniano está impondo uma condição para chegar a um acordo. Enquanto isso, os Estados Unidos já enviaram J.D. Vance para o Paquistão, para Islamabad. O regime iraniano impõe cada vez mais condições para tudo isso. Por enquanto, outra das condições que eles impõem é que, para negociar, eles têm e voltam a insistir, porque ontem já tinham comentado isso. Mas enfim, eles voltam a fazer isso desta vez pelo vice-presidente. O primeiro vice-presidente, que se chama Mohammad Reza Aref, disse que eles têm que retirar o bloqueio que os Estados Unidos mantêm no estreito. É preciso lembrar que agora o estreito está bloqueado por contratorpedeiros que estão operando na região. Já detiveram vários navios.
Ou os fizeram voltar, não é? Então, o que dizem os iranianos, o que diz o regime dos ayatolás hoje, segunda-feira, é que isso deve ser mantido, fora de toda essa restrição. Vamos que os Estados Unidos também abram o estreito para eles, para poder negociar. Basicamente é isso, né? É isso que eles dizem. Eles dizem que a segurança dessa passagem estratégica não é de graça e vinculam a estabilidade do mercado energético ao fim da pressão sobre Teherã. A ideia de que isso vai ter um preço, ou seja, eles vão cobrar pela segurança, segundo isso. Ou seja, basicamente eles estão retomando a ideia de que querem cobrar pela passagem do Estreito de Hormuz, certo? Um tema que também incomodou muito a todos, principalmente os países que nem estão em guerra e já querem cobrar deles por toda essa situação. Também estamos vendo mais um incêndio em uma refinaria, mas desta vez na Índia. Quantos desses já vimos? Levando em conta que até no México, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, desta vez. Na Índia também um incêndio teria ocorrido na refinaria do complexo petroquímico Pachipara, Rajasthan, em Rajasthan. Na verdade, Patipara, em Rajasthan, na Índia. Isso, aliás, um dia antes da sua inauguração. Ou seja, ainda ia ser inaugurado. O ministro Modi o primeiro-ministro Modi, Narendra Modi, e aí o complexo inteiro pegou fogo. Não é possível. Imagino que eles vão esperar até que tudo esteja pronto, né, para que possam inaugurar, né, também. Bom, chama a atenção esse momento em que um avião, um Boeing 737 da Alaska Airlines, pousa. Ali tem, ali dá para ver. Ali não dá para ver. Está muito longe, na verdade. Mas nesse momento ele freia bruscamente porque aqui atrás estão atravessando alguns servos. Alguns servos atravessaram na frente dele e, os pneus do avião chegaram a atingir os servos. Não há relatos de feridos graves, mas foi um incidente. Ou seja, a freada brusca realmente assustou os tripulantes e também os passageiros. Obviamente, do 737 da Alaska Airlines que, acabou deixando, evidentemente, essa freada brusca, né, essa má experiência, por assim dizer. Foi necessária uma inspeção de segurança na área. Todos os lugares tiveram que ser revisados, obviamente, para ver se não havia mais servos por ali. Os servos acabaram entrando ali e, quase causaram um acidente nessa área. E, obviamente, os servos também não sobreviveram. Obviamente não. Não sei se algum sobreviveu, mas a maioria foi esmagada pelos pneus. Também não é um assunto agradável. Entre as imagens que têm circulado desses robôs que participaram naquela maratona de robôs na China, meia maratona, tem essa outra imagem de um robô que vai mais tranquilo, vai ali curtindo, se separa, cumprimenta, começa a fazer poses tipo Bruce Lee. Daqui a pouco a gente vai ver isso mais adiante. Ele avança, cumprimenta as pessoas, se aproxima e parece ouvir comentários pedindo para dar um chute ou fazer alguma coisa. E esse aí, o robô ali agrada um pouco o público, não chegou a dançar um pouco. Vocês sabem, não é tão bom. No fim é só uma exibição, não é o que ele está fazendo. Das características desses robôs, agora vamos ver até chutes. Vocês vão ver como esse assunto fica interessante. Vamos ver se conseguimos ver isso por aí. Vamos esperar um pouquinho. Mas enfim, essa foi a forma como o que é chamado de Beijing Robot Half Marathon, como eles chamam, né? Pois mostrou o melhor e o pior, porque alguns ainda estão lutando, alguns estão caindo. Isso é muito bom, está muito bom. Giro reto, chute circular. Um pouco de tudo, né? Aí está, olha só. Super interessante. Essa é a posição clássica do Bruce Lee, né? Só faltou ele fazer assim, né? E parte das exibições que acontecem é isso, e vamos ver cada vez mais esse tipo de evento. Não só na China, mas em muitas partes do mundo. Por enquanto, não. Vamos para outros pontos também importantes. Em outros assuntos,
O Banco Central do Iraque nega relatos sobre uma suspensão dos envios de dólares americanos em meio ao aumento das tensões. Segundo o que dizem, havia comentários de que o Banco Central do Iraque, o BCI, emitiu um comunicado rejeitando esses relatos e que indicavam que os Estados Unidos haviam interrompido os envios de dólares americanos em espécie para Bagdá. Negou essas afirmações sobre o congelamento financeiro. O que está circulando na mídia regional? Isso também. Esse é o temor que existe agora devido à relação cada vez mais forte do Irã com o Iraque. É um tema que evidentemente preocupa, não é? Também surgem mais imagens dessa chuva preta, que aparece lá em Tuapse, né? Na Rússia, em Tuapse, né? Bom, começam a aparecer algumas outras imagens onde se vê isso. Isso depois desses incêndios. Segundo os detalhes, o resíduo escuro tem coberto carros, estradas, prédios depois de um ataque com drones da Ucrânia a uma refinaria local. O combustível também atingiu o Mar Negro, formando uma grande mancha de óleo de cerca de 10 mil metros quadrados. Segundo relatos das próprias pessoas na região, as autoridades garantem que o incêndio não causou contaminação no ar, segundo eles. Bom, imaginem vocês, né? Esse é o relatório dos russos. Eles dizem que não gerou contaminação no ar. Bom, parte de não enxergar a realidade. Ponto final. É uma loucura, né? Como assim não houve contaminação no ar? Por favor, Bom, então as coisas estão mais ou menos assim. Olha, tem circulado uma imagem que chama muito a atenção. Isso é lá em Teotihuacan. Sim. Onde uma pessoa sobe até o topo da pirâmide e começa a atirar. E se supõe que são super protegidas, com muita segurança, etc. O que aconteceu ali? Supostamente, o que dizem é que um atirador abriu fogo na pirâmide da Lua, segundo relatos. Certo, lá vai a pessoa. Ei! São loucos, são loucos, são loucos, são loucos. Agora não se sabe se são. Beleza. Quem sabe o que está acontecendo lá, mas um atirador abriu fogo da pirâmide da Lua. Relatam várias pessoas que teriam visto essa situação. O que aconteceu em Teotihuacan? Vamos aos detalhes, né? O que se sabe até agora? Mas realmente chama a atenção esse assunto, né? O que aconteceu com essa situação lá no México, né? No centro do país, certo? E vamos aos detalhes, né? Foi reportado que sim, que houve um tiroteio em Teotihuacan, deixou 2 pessoas mortas e 4 feridos. Um assunto muito sério. O gabinete de segurança informou sobre um homem que abriu fogo da pirâmide da Lua e depois tirou a própria vida, de acordo com o que foi reportado. Ou seja, a pessoa começou a atirar e depois tirou a própria vida. Um caso muito estranho. Aqui no México a gente não vê isso. Isso acontece muito em outros países, como nos Estados Unidos, onde há tiroteios aleatórios contra pessoas e depois o atirador tira a própria vida. É algo muito estranho. O suspeito atirou contra os turistas que visitavam o local, matando uma mulher canadense e ferindo outras 4 pessoas. O atirador se suicidou, segundo o gabinete de segurança. Bem, isso é parte do que aconteceu. O ataque armado começou logo após o meio-dia, no extremo norte do complexo arquitetônico. Um homem que escalava a pirâmide da Lua, a segunda maior de Teotihuacan, com 43 metros de altura. Bem, é assim que as coisas estão. É assim que está aqui a situação nesse assunto. Vamos então para outros temas importantes. Outra imagem que também chama a atenção é esta imagem então de Donald Trump. Mais uma vez falando então que está ganhando a guerra. Ele afirma que está ganhando a guerra no Irã com uma ampla margem e atacou o jornalismo. Mais uma vez, não é? Porque
porque mostram a realidade para ele. Colocam a realidade na frente dele e ele não gosta de viver a realidade. Ele gosta de viver a própria realidade dele. E bom, ele diz que todo o resto é falso, não é? Ele critica e simplesmente diz que não existe. Infelizmente, ele não é o único. Muitos políticos aqui na América Latina são assim. Já não querem mais ser questionados, já não querem mais ficar lutando com o fato de ter que, bom, encarar a realidade. Simplesmente tudo o que não gostam dizem que é falso, que são fake news e pronto, né? Aqui no México, 2 meses. Comentamos aqui quando o Greenpeace alertou sobre vazamento de petróleo no Golfo do México. 2 meses, mais de 2 meses, 30 e tantos dias, ficaram dizendo que não era verdade, que era fake news, que era falso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? Reconheceram porque era evidente, toda a população perguntava, e o petróleo? E aí? De onde está saindo? Magicamente, ok? E tiveram que reconhecer depois de 2 meses, insistindo que era falso. O mesmo acontece com Trump e o mesmo acontece com muitos políticos. O próprio Bill Kelly e outros políticos. O Milei, Pedro Sánchez. Todo mundo. Ou seja, todos os políticos simplesmente não gostam quando são questionados, né? Esquerda, direita, não importa. Ou seja, você simplesmente questiona eles se, bem, não, simplesmente, né? Esse é o problema agora, que eles não gostam de ver a situação, o que está acontecendo. Se é contrário, bem, muitas vezes nem é culpa deles, ou seja, muitas vezes nem é culpa deles o que está acontecendo em certos assuntos. E mesmo assim, se não estão na agenda que eles querem impor, né? Então não é válido, né? Isso, bem, continua acontecendo. Dessa vez, Donald Trump afirma que o Wall Street Journal, que, aliás, é um jornal de direita, mas que também o critica. Obviamente, ele afirma que já está quase extinto, diz felizmente, segundo eles, Washington Post, etc, né? Na qual ele afirma, Silena, esses meios, imagina só, dizem, estamos perdendo a guerra, segundo eles. Ou seja, Trump diz que se você olhar para o New Times, Wall Street Journal, Washington Post, ou seja, todos os meios mais importantes, parece que eles estão perdendo a guerra, segundo ele. Ou seja, ele acredita que estão ganhando. Esse é o ponto. Vencer batalhas não é vencer a guerra. Você pode ganhar todas as batalhas, 100% das batalhas, como praticamente aconteceu no Vietnã, que eles ganharam praticamente todas as batalhas, mas então quem perdeu a guerra? Digo, é só um exemplo, né? Mas obviamente não é o único. Digo, aí está a Ucrânia e Rússia, né? Que bom também, né? Ou seja, você pode ganhar a maioria ou uma boa parte das batalhas, mas bom, isso não significa que você vai ganhar a guerra, né? Que, aliás, não é guerra, né? Oficialmente é uma operação. Não é uma guerra do ponto de vista legal para os Estados Unidos. Claro que não, mas sabemos como é isso. Assunto que também atenção, dentro de todo esse tema, havia uma baleia que estava encalhada no Báltico já fazia umas 3 semanas. Finalmente conseguiram então libertá-la. A baleia jubarte, que ficou encalhada por 3 semanas na costa alemã do Mar Báltico, na baía de Wismar, no estado federado de Mecklenburg, voltou a nadar hoje. Ela se libertou, aparentemente não com ajuda, mas por seus próprios meios, ao que tudo indica. A água subiu um pouco e isso foi suficiente para que a baleia conseguisse se libertar da área. Bom, já fazia um tempo que estávamos esperando por essa situação. Agora já começa a aparecer um pouco do que aconteceu nesse sentido, né? Vamos para outros assuntos. Como você tem estado? Saudações para Marcela. Como você tem estado, Marcela? Que prazer te ver. Marcela diz que Trump já não convence e que a guerra continua sem solução. Pois é, quer dizer, até o momento não se vê uma estratégia, né? Esse é o problema. E que, bom, também, se você não aceita críticas, fica difícil, né? Bom, não está saindo como esperado, mas isso vai ser feito... Não sei, o ponto é que não dá para evitar. Pelo menos do ponto de vista dele, se você não diz o que ele quer ouvir, então basicamente você já está contra ele, né? Essa é a clássica. MT, como você tem estado? Saudações. Diz, sim, igual está a presidenta do México. Diz, como você tem estado? Não gosta, né? Não gosta que questionem, né?
Blanca Barcelona, como você tem estado? Blanca Barcelona, um grande abraço. Carlos Martins, como você tem estado? Muitas saudações. Ruth Zambrano, como você tem estado? Também um grande abraço. Muito obrigado pelo seu comentário. Sebas também diz, a Espanha não tem petróleo. Diz, Sebas, saudações, Sebas. Muito bom, não é? Como não? Quem disse que não tem petróleo? Ele diz, saudações, sobre os robôs. Então, já teremos robôs, mas nas guerras controladas, tipo, ei, imagina só, né? É que eles estão avançando rápido nesse assunto, né? Ele pergunta, como tem estado Carlos Martins? Olá. Como vão as coisas por aí? E para toda a comunidade, bem, obrigado por compartilhar, né? Por dar like. Realmente todas as redes têm estado muito estranhas agora, né? Tem sido, bem, muito curioso, né? O que a Espanha tem mais do que petróleo são refinarias, né? Esse é o ponto. Eles também têm reservas comprovadas de aproximadamente 150 milhões de barris, o que significa que também não é grande coisa, né? Não é muito. Ou seja, não é como se, quer dizer, tem petróleo, mas também não tem em excesso, né? Essa é a realidade também, né? Ou seja, mas o suficiente para, bom, apoiar ali os outros países, né? Resumindo, então, é um país que não é necessariamente petroleiro, mas tem, bom, essa região de Burgos, né? É assim que se chama, né? Basicamente de onde eles importam boa parte, né? Isso cobre a demanda, tem reservas estratégicas. Me parece que são esses 150 milhões de barris, que também não é tanto assim, sinceramente, mas que, bom, ajudam. Eles dizem ter reservas para mais ou menos 3 meses, o que é muito mais do que a maioria dos países asiáticos, até mesmo europeus. Por exemplo, a Europa, o Reino Unido, que é um país rico, muito poderoso, né, o que você quiser, não tem essas reservas. Então, digo, em comparação tem, né, tem um pouco de petróleo, não em excesso. Não são países como o Catar ou algo assim, claro. Obviamente não, ou o Japão, até mesmo o Japão. Eles diziam que tinham para 1 ano, e depois disseram que tinham para 6 meses. Não sei quanto eles têm, mas o Japão tem ido muito bem. Na verdade, acho que não vimos recentemente. Vê como está o Nikkei. Está excepcionalmente bem. Quer dizer, olhem, esse é o Nikkei. Aí está, vejam só. Agora, eu acho que está chegando. Vamos ver se superou. Olha, aqui estava no dia 28 de fevereiro. Sim, vejam, né? Já superou onde estava, né? Ou seja, o efeito da guerra acho que já foi superado. Espera, deixa eu ver se temos... Podemos colocar aqui o... Não, está igual. Está no ponto... Ah, caramba, vamos ver se dá para ver aí. Acho que não superou. Vamos ver mais de perto. Vamos estender um pouquinho, porque assim conseguimos ver o gráfico, né? O quão... Bom, é quase nada, mas já superou. Se vocês olharem aqui é onde fechou, faz tipo... Quanto tempo será? Este é hoje. Este é sexta-feira. Sexta-feira. Ou seja, na sexta-feira já fechou acima. Aí está, é um detalhezinho, né? Um detalhezinho. Aí está, olhem. Se vocês repararem, no dia 26 de fevereiro, um pouco antes da guerra, começou a cair. E depois, com a guerra, caiu mais. O Nikkei. Estamos falando do Nikkei. Desculpa, não falei isso. Mas aí vemos que está um pouquinho acima. Está um detalhezinho acima do preço em que estava antes de começar a guerra. O que isso quer dizer? Que houve uma recuperação completa. Completa. Ou seja, está onde estava. Não é que tenha tido lucro também, mas digamos que todo aquele problemão, toda aquela perda para o Nikkei já está resolvido e com tendência de alta. Com tendência de alta. Então, quer dizer que meus respeitos passam a atacar. E se for nesse sentido, porque o que ele tenha dito internamente, o que ele tenha feito, porque também não acompanhei muito isso, não tive tempo, mas, bom, algo ele deve estar fazendo certo. Porque isso está gerando um efeito. Não precisa ser ela diretamente, pode ser indireto, mas passa confiança. Porque digo, se a reação dela tivesse sido de desconfiança, teria caído. Agora também devem ser outros fatores, como as reservas, né? Que esse é um trabalho também de anos de prevenção, de preparação, de investimento. Ou seja, no final das contas, é um país que, em teoria, gosta muito de se preparar para o futuro, né? Ou seja, eles têm muita prevenção nesse sentido. E isso está tendo um efeito muito positivo. É aí que você vê uma economia forte. Mas, vamos lá, vamos ver a Coreia.
Acho que a Coreia é a mesma coisa, viu? Ou seja, a Coreia é quase igual. Esta é a Coreia. A bolsa de Kospi. A bolsa de valores de Kospi. É Kospi. Coreia, olha, nada mal também. Ou seja, é a mesma tendência, né? Alguma coisa os mercados devem estar vendo de bom. Talvez não seja só o Japão. Vamos ver, vamos dar uma olhada na China. Vamos ver, aqui está. Esta é a China. Também, olha. Ou seja, a China não recuperou o mesmo, mas, bom, também não está nada mal. Quer dizer, essa é a de Xangai. Vamos ver a de Hong Kong. Deixa eu falar rapidinho. Vamos ver se eu tenho aqui. Acho que tenho por aqui. Esta é a de Hong Kong. Bem, é menos. A recuperação é menor. Não é tão grande. Aí vemos. Mas também já estão em recuperação, embora longe de estarem onde estavam antes da guerra, digamos lá para fevereiro. Tudo isso é fevereiro. 28 de fevereiro. Este é o dia 28 de fevereiro. E aqui começa a guerra. Já estão se recuperando quase no mesmo ritmo e nível de antes da guerra. Essa queda, então, é essa parte. México. Vamos ver, só por curiosidade. O México já se recuperou antes, inclusive antes da Ásia. Aqui estava 28, vamos para 28, aqui está a guerra. Neste ponto acontece a queda depois da guerra. Guerra. Começa a recuperação por volta de 25 de março. Recupera os mercados e a tendência é muito parecida com a dos asiáticos. Acho que, sabe, é uma tendência mais ou menos global, né? Pelo que estou vendo. Imagino que então deveríamos ver isso no Nasdaq. Vamos ver se as empresas de tecnologia dos Estados Unidos... Olha, é que eles tiveram uma queda antes. Essa queda foi no início de fevereiro. Já por volta de 3 de fevereiro, veja, 3 de fevereiro caiu. Por outros motivos, por outras razões caiu. Nem me lembro mais. Acontece tanta coisa com a gente que nem sou fã de detalhes, mas não lembro mesmo. Vamos ver se alguém recorda essa queda do início de fevereiro. Houve ali uma série de controvérsias com as IAs e isso e então, mas não me lembro exatamente o que foi. E não foi uma queda forte essa, né? E depois a recuperação aconteceu até aqui, em 24. Eles se recuperaram antes da guerra. Ou seja, a recuperação começou na guerra. Aqui, durante o conflito, eles não foram afetados. Parecia que nada aconteceu. Talvez só esse pequeno trecho tenha sido. Sim, pode ser, mas na verdade não. Sinceramente, eu não acredito nisso. Esto se ve como... Nem foi, nem participou da guerra. Digo, são as empresas de tecnologia, não são instáveis. Eles atingiram os data centers, os servidores e tudo isso que eles têm lá. Amazon, mas não parece que tenha afetado muito. Eu achava que sim, olha só, mas não. Pelo menos não de forma tão visível, né? Talvez a Amazon diretamente, mas aqui não tem Amazon. Aqui são todas as empresas de tecnologia. Tem de todo tipo, né? Ou seja, desde o Google... Como é mesmo? Facebook... Bom, Meta, né? Eles estão como Meta e... Tem a Nvidia, tem as empresas de videogame, tem todas essas empresas. Então, bom, não parece que tenha afetado muito eles, não. E, bom, é assim que está a situação. Vamos falar antes de irmos como está o petróleo, antes de irmos para os comentários. 94 com 96. Ou seja, o petróleo está lá embaixo, subiu só um pouquinho, estava em 91. Continua acima de como estava na sexta-feira. Mas chegou a bater 97 com 89 hoje. Ou seja, realmente subiu bastante. E agora já caiu para 94 com 98. Ou seja, subiu e depois já está caindo. O que também, nesse sentido, exige um pouco de paciência, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã, terça-feira, que é o ultimato. O ultimato já está dado. Nem parecem ultimatos. Já foram tantos que ele deu que mais um, né? Saudações. Como tem estado José? Olá. Como tem estado Francisco Arce? Também um grande abraço no Roblox. E aí, tudo bem? Diz que um imperador culpou os judeus pelo seu mau governo no primeiro século. Como tem estado Carlos Martins? Saudações. E aí, como você tem estado? Também um grande abraço para toda a comunidade. Saudações. Muito obrigado. Obrigado por ser membro do canal. Aliás, a comunidade que é membro, muito obrigado por esse apoio. Lá na descrição do canal, há várias formas de nos apoiar sendo membro. Vocês já sabem como podem apoiar este canal informativo. E bom, é isso. Muito obrigado. Daqui a pouco voltamos com mais informações importantes.
Vamos ver como está com a atualização de hoje, segunda-feira, né? Vamos lá, fiquem bem. Até logo.